Sou uma filha amada de Deus, venci na orfandade, rejeição e depressão. Meu nome é Roberta. Eu era uma pessoa que não era evangélica, mas se dizia acreditar em Deus, ser temente a Deus. Mas, no entanto, era rancorosa, vingativa e nunca levava desaforo para casa. Sempre soube que Deus estava comigo, até porque, se não fosse por Ele, eu não estaria mais aqui. Ao mesmo tempo, sentia raiva por Deus ter me tirado o meu pai aos meus 13 anos e ter permitido que minha mãe tivesse feito o que fez comigo, e por ele ter deixado que o meu filho, aos 14 anos, se envolvesse com drogas. Senti raiva e achei que ele tivesse me abandonado. Em diversos momentos da minha vida, tive sintomas de depressão e necessitei de tratamento médico. Meu pai era o meu herói, era carinhoso, amoroso, protetor, um excelente pai, maravilhoso, uma pessoa de um coração espetacular. Aos meus 12 anos, veio meu pai ficar doente, vários exames, várias internações, tratamentos, medicações, perda de peso e ficando muito amarelo. A princípio, falaram que era hepatite, e eu, como era muito criança, ainda não entendia, mas fazia de tudo para vê-lo melhor. Dava os remédios na hora certa, ajudava no caixa do açougue que tínhamos, levava café, almoço, lanche para ele e aproveitava para ficar o máximo de tempo possível com ele. Aos 13 anos, perdi o meu pai para o câncer. Além da dor imensa, tive o meu primeiro episódio de depressão. Achei que não ia conseguir viver mais, pois o meu alicerce tinha se desfeito e eu tinha caído num buraco sem fundo. Inconscientemente, comecei a procurar em namorados aquilo que o meu pai me dava: carinho, proteção, amor, fidelidade, companheirismo e desejando sempre um filho, pois achava que um filho seria meu e me ajudaria a me manter viva, pois dependeria de mim. Então, aos 19 anos, decidi, junto ao meu namorado, na época, ter um filho, a qual dei o nome de Gabriel, pois tinha certeza de que era um enviado de Deus para a minha vida. Com 1 ano e meio de relacionamento com o pai do Gabriel, nos separamos e me vi mãe solteira, desempregada e sem ter onde morar. Resolvi, então, construir 2 cômodos no quintal da minha mãe para colocar minhas coisas e morar. Poucos anos depois, me envolvi com um homem muito mais velho e casado, que achava que era amor. E esse me bancava financeiramente, e isso me incomodava muito. Porém, pouco tempo depois, reencontrei um colega de escola que me apaixonei e resolvi terminar o relacionamento com um homem casado. Porém, minha mãe, que sabia de toda a situação, não concordou, pois achava que deveria manter os 2 relacionamentos. E com isso tivemos vários conflitos, ficando assim uma convivência insustentável. Resolvi então sair da minha casa, que era no quintal dela, para morar não sabia nem onde. A tia do meu namorado me deixou ficar na casa dela, e ele alugou uma casa para morarmos. Fui então buscar o meu filho, e minha mãe não me deixou levá-lo, pois ela tomava conta dele e nem me deixava vê-lo. Com toda essa situação, entrei em depressão novamente. Tive que tomar remédios fortíssimos, pois tentei me suicidar várias vezes, inclusive tentando me atirar de um carro em movimento e uma rodovia de alto movimento. Depois de mais ou menos uns 5 meses, não aguentei a situação e resolvi terminar com o rapaz. E pedi à minha avó para morar com ela, pois assim a minha mãe me deixaria ver o meu filho, e decidi que nunca mais iria ter relacionamento sério com ninguém e que só iria curtir a minha vida. Após um tempo, minha mãe me pediu perdão e eu voltei para minha casa para ficar com meu filho. Passaram-se alguns anos e eu encontrei o meu marido, Reginaldo, que já era convertido e recebeu meu filho como se fosse dele. Namoramos, noivamos e casamos em 7 meses e vim morar em São José dos Campos com ele, já que eu mesmo já morava aqui há mais de 10 anos. Com menos de 1 ano em São José dos Campos, me converti, graças às orações do meu marido e a um programa de rádio que eu ouvia todos os dias pela manhã.
Tivemos uma filha chamada Amanda, que significa amável. Enfim, estava tudo perfeito. Tudo estava muito bem. E foi então que descobri que o meu filho, aos 14 anos de idade, estava usando drogas. Foi aí que meu mundo desabou mais uma vez. E mais uma vez entrei em depressão, só que dessa vez eu não aceitava, pois já era evangélica, como isso poderia ter acontecido. Nós éramos de outra igreja evangélica, eu e meu marido éramos líderes de adolescente, eu participava do ministério de louvor, participava do coral da igreja, dava aula na escola bíblica e não entendia o porquê. Só chorava, me sentia culpada e tentava descobrir onde tinha errado. Cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida por várias vezes, com medicação, me enforcando e me sufocando. Pensei até em me atirar da janela do meu apartamento no 12º andar. Só chorava, não queria mais falar com ninguém e nem ver ninguém. Era uma dor tão grande, tão profunda, tão intensa, que não queria viver mais. Chorava e falava para o meu marido que eu não queria mais viver. Mas também não queria que meus filhos tivessem essa memória de uma mãe que se matou, que foi fraca, que não tinha Deus no coração. Meu marido não entendia o porquê que eu vivia chorando, que eu não queria sair de casa, nem receber e nem falar com ninguém. Quantas vezes me peguei pedindo a Deus para me levar, pois não aguentava mais viver e eu não queria mais viver. Não entendi o propósito de Deus na minha vida, o porquê de tanto sofrimento, tanta tristeza. Com toda essa situação do meu filho, a minha casa virou um inferno. Comecei a não querer mais estar em casa, preferia trabalhar. Depois comecei a ter problema também no meu trabalho, devido a alguns afastamentos por depressão. Comecei a ser perseguida pela minha chefia e colegas de profissão, e não sentia mais vontade nem de trabalhar, nem de ir à igreja. Saí dos ministérios e comecei a ter problemas também na igreja. Foi então que eu e meu marido optamos por visitar a igreja da cidade. E assim que chegamos, ficamos sabendo do programa 30 Semanas. Resolvi visitar para ver como era e decidi participar. Porém, não sabia em que grupo deveria participar. Foi então que decidi entrar no grupo de baixa autoestima. Comecei a aprender que sou uma filha amada de Deus, embora isso ainda era muito, muito difícil para mim, pois por muitos momentos não me sentia nem filha e nem amada. Na verdade, nunca vi Deus como pai, e sim como um Senhor quase que inacessível. Durante o ciclo, vi que eu tinha problemas com perdas e lutas, orfandade, depressão, baixa autoestima e codependência anulativa. Sentia muita vergonha de ser assim, de ter depressão, de ficar chorando o tempo todo, não querer mais viver, e me pesava muito o fato de ser evangélica. No começo das partilhas, eu só chorava. Em outras, eu partilhava por partilhar. Outras, realmente eu desabafava. Até que um dia, aqui no 30 Semanas, para ser exata, na semana 15, em uma pregação do pastor Cláudio, ele falou sobre alguns sintomas da depressão e percebi que eu tinha todos, inclusive muito forte a ideia suicida, e isso me assustou. Até que o pastor falou: se você tem mais da metade, deveria procurar ajuda. Afinal, Deus capacitou os médicos e terapeutas para nos auxiliar. Foi então que optei por procurar auxílio médico, pois estava no meu limite e não suportava mais sentir o que eu sentia. Iniciei o meu tratamento com várias medicações, inclusive para dormir, pois nessa altura eu já nem dormia mais. Então eram medicações, ajustes de medicações, psiquiatras, psicólogos, afastamentos de trabalho, enfim. Foi uma longa caminhada durante minha jornada no 30 Semanas. Passei por vários altos e baixos. Participei do encontro Rendição, onde descobri o quanto a perda do meu pai ainda me feria. E descobri que esse elo que se quebrou de pai e filha quando meu pai faleceu me fez mais dura de coração e ter dificuldade em sentir Deus como meu pai. Muitas vezes me irritava dizer que eu era filha amada de Deus,
pois não conseguia me sentir assim. Aos poucos, Deus foi transformando o meu coração e comecei a me sentir filha. Me lembrava de quanto o meu pai foi bom para mim e o quanto eu o amava, e então eu imaginava: o amor de Deus por mim ainda consegue ser maior, muito maior, e então me quebrantava aos pés de Deus. No momento das reparações, não havia ninguém que eu me lembrasse, até porque sempre tive facilidade de perdoar as pessoas. A minha maior dificuldade era em me perdoar. E aí entrou a leitura das minhas memórias. E com a unção do Espírito Santo e auxílio da minha confidente, percebi que eu precisava me perdoar, pois não me perdoava, por ter caído em depressão e por ter tentado me matar tantas vezes. Consegui pedir perdão a Deus, entregar a Ele toda a minha dor e me perdoar. Foi transformador. Hoje me sinto e sou uma filha amada de Deus, apaixonada pelo meu papai, que aprendi a chamar assim e a ter intimidade nessa casa, nessa família IC. Quando entrei no 30 Semanas, sentia que Deus tinha uma obra grande em minha vida e que um dia eu estaria aqui para dar o meu testemunho, para poder edificar a fé de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo pensava: mas como, se eu estou no fundo do poço e não tenho nem vontade de viver? Como vou poder ou vou conseguir estar viva para dar testemunho? Mas o papai não deixa uma obra inacabada. Ele me edificou para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês. E como eu disse, Deus não deixa uma obra inacabada. Com o auxílio dessa família que eu pertenço e que me ajudou com orientações, orações, o meu filho hoje não usa mais droga, mas ainda oro para que ele se converta a Jesus. E tenho a certeza de que será mais um testemunho que irei dar aqui nessa casa. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estou apenas com uma medicação pela manhã e não choro mais de tristeza, e sim de alegria, por todo o amor do papai derramado por mim e pela minha família. Tenham fé, não desanimem, o melhor de Deus ainda está por vir. Deixo para vocês Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Obrigado pelo silêncio de vocês.